manifestar os efeitos da graça na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Aqui o pessoal já repetiu, falou várias vezes, explicou teoricamente, foi buscar no grego antigo, mostrar para vocês que os dons que a gente tem são efeitos da graça. Por quê? Porque nós recebemos a graça de alguém. O que é a graça? Alguém arrisca me dizer? Pode levantar a mão, falar. Alguém sabe me dizer o que seria a graça? De forma bem simplificada. Joia. Estou falando com cristãos aqui verdadeiro. O pessoal sabe o que é. Então, sendo graça algo gratuito, dado por Jesus, sem necessidade nenhuma da minha parte, a não ser aceitar, né, aceitá-lo como Salvador e Senhor da minha vida, o que seria, o que gera isso, né? O que acontece nas nossas vidas? A graça, ela tem, talvez não tenha falado isso para vocês, mas a graça, o que ela faz com a gente? Ela transporta a gente dessa terra, do estágio atual onde nós estamos, para as regiões celestiais. Aí você vai perguntar, mas Alexandre, peraí, você bebeu alguma coisa antes de vir para cá, não é possível, né? Você tá me falando que a gente foi para as regiões celestiais, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Né? Eu estou aqui, estou sentado aqui, estou de corpo presente aqui. Tá, mas aqui a questão é regiões celestiais, nós estamos falando de coisas espirituais, né? A gente viu aqui ontem que Paulo, tem um trecho dele que ele fala, aqui eu falo a vocês como espirituais. Então, nós, enquanto cristãos, nós temos que olhar para a palavra sobre o viés exclusivamente espiritual. A gente vai continuar andando aqui, né, com o nosso corpo físico, mas o nosso pensamento, o nosso foco tem que estar com a visão espiritual. Sabendo disso, quem foi o principal autor para a gente receber essa graça? Jesus Cristo, certo? Outra coisa, o que Jesus nos proporciona através da graça para nossas vidas, além de nos transportar daqui para as regiões celestiais? Alguém arrisca dar uma palhinha para a gente? Salvação, exatamente. O que mais que ele poderia proporcionar através da graça para a gente? Transformação. O que mais que a gente pode entender que está nesse pacote da graça aí que ele forneceu para a gente? Reconstrução. O que mais? Consciência de Deus. O pessoal tá fera aqui hoje, vou passar vergonha aqui. Enfim, a resposta para o pacote da salvação, qual que seria a resposta? A resposta é sozo. O que é sozo? Não sei se vocês já ouviram essa palavra sozo. Tá? Sozo, na realidade, pode abrir para mim? Isso, amém. Abre a outra, por gentileza. Tem um escrito primeiro. Tem o primeiro e tem o segundo. Esse aí eu acho que é o primeiro? Isso. Então, se é o primeiro, está certo. Esse está em português? Está em português. Amém. Pode subir um pouquinho, pastor, por gentileza. Gente, só explicando para vocês. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? O grego é mais um idioma. O que importa dizer? No grego, o grego na época era uma língua que prevalecia na maior parte dos países que cercavam ali os principais pontos por onde Paulo passou, por onde todos os apóstolos pregaram. Enfim, é como se fosse o inglês hoje. Você pode ir para qualquer lugar do mundo falando inglês que você vai se dar bem, você não vai ter problema. Salvo na Itália, que a gente passou vergonha lá. Eu tô falando inglês, mas a gente teve problema. Mas assim, o inglês é universal hoje. O grego, na época, era a mesma coisa que o inglês. Tá? Então, quando a gente estuda aqui, os irmãos viram ontem, a gente vai buscar a raiz no grego. Porque a gente sabe, como já foi explicado pelo Marcelo aqui, e muitos outros, se vocês forem pegar alguns estudiosos, eles vão falar, olha, as Bíblias de hoje, principalmente as amplificadas, elas trazem alguns embelezamentos dos tradutores da época. O que significa isso, embelezamento? O cara ele vai buscar, ele vai tentar simplificar para vocês alguns termos que no final das contas ele acaba complicando, né? Ou seja, o cara cria eu vou distorcer a frase que todo mundo usa, o pessoal fala que cria uma dificuldade para, né, vender uma facilidade. Eles não, eles
criaram uma facilidade para vender uma dificuldade, infelizmente. Mas, o que significa, voltando aqui, o que significa a palavra sozo? Tá? Ela tem, na raiz dela, no Novo Testamento, principalmente no grego, ela traz o quê? Ela traz salvação, entrega, proteção, né? Aqui embaixo, salvar, libertar, restaurar e resgatar. Tá? Essa aqui é a palavrinha, o código no grego é o 4982, e no Novo Testamento, se vocês forem buscar tradução nas ferramentas hoje que a gente tem na internet, ou mesmo na Bíblia impressa, o Marcelo tem uma lá, quem tiver curiosidade depois é só olhar na impressa dele, essa palavra sozo, se você digitar, fazendo a pesquisa Novo Testamento, no grego, essa palavrinha com o código dela aqui, que o G é do Greek, em inglês, que é grego, 4982 é o código dela. Vocês vão descobrir no Novo Testamento todos os sentidos de sozo. Aí você vai me perguntar, tá, mas como é que eu identifico o sozo no Novo Testamento? Onde é que está isso, né? Se ela significa, né, salvar, libertar, restaurar e resgatar, se vocês digitarem, vocês vão encontrar mais ou menos 110 menções a sozo no Novo Testamento, pelo idioma grego, tá? Que é o original dela. Pastorzão, como diz Marcelo, abre o segundo para mim, por gentileza. Segundo, isso aí. Dá uma diminuída que está muito grande esse negócio. Isso. Vai descendo, pode descer, desce, pode descer, desce. Aí, parou. Você vai falar, pô, Alexandre, você vai ensinar aula de inglês pra gente aqui? Não, não é isso. Só vou trazer para vocês, é que na correria eu pesquisei no português e pesquisei do inglês para o grego. Eu tento treinar o meu inglês junto com a Bíblia, por quê? Porque às vezes a gente recebe gente de fora, a gente fica de intérprete para esse pessoal, então a gente vai treinando. E na correria eu encontrei isso aqui mais rapidamente. Vocês vão ver que na essência é a mesma coisa do português, não vai mudar praticamente nada. A diferença aqui é que o que traz o dicionário aqui do grego, né, que é o dicionário grego Strong, o que ele traz para vocês? Traduzindo de forma bem rápida, tá? O que ele faz a transliteração? Ele faz a transliteração através da King James Version, que é a tradução da King James, da Bíblia, tá? Da seguinte forma, traz salvação, ele é mencionado, ó, tá vendo aqui, ó, 110 vezes no Novo Testamento, tá? O que ele traz? Ele traz ó, os seguintes sentidos. Salvação, que é to save. Aqui está, keep it safe, ou seja, manter salvo. Resgatar do perigo da destruição. Cura, restauração para a saúde. Amém? Pode fechar e voltar para o manual, por favor, pastor. Então, gente, o que acontece? Se sozo é tudo isso que a gente acabou de ver, libertação, né? Se a gente viu o que é libertação, salvação, restauração, né, e resgate, nós vamos ver agora na Bíblia, exatamente no Novo Testamento, o que é cada um desses aspectos da salvação, tá bom? Aqui nós temos o primeiro deles, tá? Eu vou ler aqui, para você ficar virando aqui, eu vou ter uma torcicóloga daqui a pouco. Eu vou precisar que os irmãos orem por mim. Vamos lá. Aspecto do sozo, no que diz respeito à salvação. Tá? Vamos para Mateus capítulo 1, versículo 21. Essa página aí é a página 24 da apostila, se eu não estiver enganado, tá? Do Bíblia Gospel. Aí para o pessoal que está com o físico vai ter que dar uma folhada rapidinho aí. Tá bem? Todo mundo já seguiu? Só estou ouvindo barulho de página ali. Ixi, Jesus. Vamos lá. Mateus 1, capítulo 1, versículo 21. Maria recebe a recompensa, promessa. Está escrito lá o seguinte: ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. O que a gente entende nesse primeiro versículo? A gente está falando aqui, está falando salvará, está até grifado aqui, né? Cadê? Salvará. O que é esse salvará? Salvará aqui, gente, é o sozo praticamente na completude dele, tudo. Ele traz aqui salvação para o povo, mas ele
traz resgate nesse caso. Ele traz transformação para o povo, porque uma vez resgatado, a gente acaba sendo transformado por conta dessa salvação. Essa transformação, de que forma que ela ocorre? Né? A gente tem aí o versículo, se eu não me engano, tem alguns versículos na Bíblia. Pastor, consegue abrir Efésios capítulo 2? Efésios capítulo 2, se eu não me engano, capítulo 2, versículos 8 a 10, se não me falha a memória. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Coitado do pastor, está fazendo ele trabalhar muito hoje. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Amém? Vamos lá. Porque pela graça... Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom aqui, tá? Vamos lembrar que aqui não está falando de carismata, tá? Aqui está falando do próprio verbo de dar, tá? Então aqui a gente está recebendo realmente, é o efeito de dar, não vamos confundir as coisas. É verbo, tá bom? No grego. Vamos para o próximo 9, se eu não me engano. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Próximo, pastor. Porque se somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Por que que Jesus nos concedeu a graça e nos armou com todos esses... Eu digo para vocês que é armamento, na verdade, porque quando a gente guerreia espiritualmente, as nossas armas espirituais quais são? Oração, palavra, né? E poder, como já foi mencionado várias vezes, porque está escrito na própria palavra, né? O evangelho não consiste só em palavras, consiste em poder. Que poder que é esse? Já foi falado aqui. O poder é do Espírito Santo. A gente recebe o pacote completo da salvação com o Espírito Santo, né? E já que ele menciona que ele nos preparou para que andássemos nelas, e que nós somos a feitura dele, criados para as boas obras, por que ele dá esse pacote? Ele dá esse pacote para que a gente possa executar essas obras, amém? Para que a gente possa não só ser resgatado por ele, estar lá nas regiões celestiais e ao mesmo tempo executar as obras dele aqui. De que forma? Com as armas espirituais, amém? Abre Colossenses, pastor, já aproveita aí o embalo, Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. É isso aí mesmo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pode voltar lá um pouquinho. Se já ressuscitastes com Cristo. O que é isso aqui? Calma lá. O pessoal está atropelando aqui. O que é isso aqui? Se já ressuscitasse. Por que Paulo fala isso aqui? Já ressuscitastes com Cristo. Também, mas o que acontece? Vocês vão ver que a natureza nossa, vai ser falado aqui sobre a natureza nossa, a natureza do ser humano, que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós morremos com ele, nós passamos pelo mesmo processo de morte que ele passou. Isso está na Bíblia, depois isso vai ser falado para vocês, vai ser mostrado posteriormente. Nós morremos com ele e ressuscitamos da mesma forma com ele. De que forma? Pastor, próximo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
Por quê? Porque a nossa consciência, a nossa mentalidade, o nosso mindset precisa ser mudado. Precisamos pensar nas coisas em cima, porque é através dali que a gente guerreia aqui embaixo com o inimigo e a gente vence ele. Pode descer. Mais um. Aí o que está escrito aqui? Porque já estáis mortos. Processo de ressurreição que a gente acabou de falar. E a vossa vida está escondida onde? Com Cristo em Deus. Amém? Por que Ele esconde a gente em Deus? Por que Ele esconde a gente em Deus? Através da graça que Ele nos concedeu. Por quê? Para o diabo não veja a gente aqui na terra. Quanto mais alinhado aqui, ó, quanto mais alinhado com essa palavra, mais a gente vai ter condição de guerrear de uma forma que não tem para ele, não vai ter de forma nenhuma, ele não vai ter condição de chegar perto da vitória, nem pensar em ter vitória contra a gente. Como é que a gente mantém essa conexão, né, com Deus diretamente através dessa palavra aqui, ó? Escondido com Cristo em Deus. Conexão, gente. Conexão leva a outra palavra, que ela é uma palavra-chave que já foi falada aqui, é identidade. Amém? Tudo isso, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tudo está ligado ao pacote da salvação. Para a gente usar esse pacote da forma correta, a gente precisa estar ligado, precisa estar conectado, precisa acessar as regiões celestiais através da forma como a gente, no relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é confiança, né? Pistes, que a gente já viu aqui, que é a fé. Como é que a gente exercita essa confiança, gente? Para manifestar o sozo na vida de todo mundo aqui, para fazer as obras que Ele nos deixou para executar. Ele diz, a gente tem que fazer o seguinte, conexão. Conexão é saber a sua identidade com Deus. Por que, né? Como é que eu sei disso? Que a gente já está morto com Ele. A gente já está escondido com Cristo em Deus. Nós já estamos lá, né, espiritualmente. E é isso que faz a diferença aqui na Terra. A gente aciona o espiritual para que no material, aqui, na vida nossa física, no dia a dia, aconteça. Amém? Vamos voltar para ver outros aspectos do sozo. Pode voltar para o manual, pastor, por gentileza. Manual, isso aí. Então, primeira aspecto do sozo. Aqui fala de salvação, tá? Salvação, aqui a gente tem o resgate do povo. Aqui a gente pode falar em restauração do povo, tá? Mateus 8:25, tempestade no mar. Lá está escrito, os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo, salva-nos, Senhor, nós vamos morrer. Que esse salva-nos aqui, o aspecto sozo, nesse aspecto aqui, a gente pode entender que houve resgate, né, desse povo. Eles estão pedindo para ser salvos o quê? Da morte. E a gente sabe que tempestade, terremoto, ou várias outras desgraças, a gente viu agora recentemente na Síria, se não me falha a memória, aquele terremoto que matou milhares de pessoas. A gente sabe, na hora que a gente vê aqui a natureza do diabo, nós vamos ver que existem principados e potestades por trás. Tem chefes de governos maiores, que são os demônios mais fortes, não são esses que aparecem aqui no dia a dia pra gente não, que a gente chuta a cara dele todo dia. São outros bem mais fortes. Esses atuam o quê? Atuam nos fenômenos da natureza. O que eles fazem? Eles provocam desastres e acabam com um monte de gente por conta do quê? Exatamente dessa forma de atuação. Aqui não era diferente. E como já foi falado aqui, duvido que Jesus tivesse dormido nessa situação aqui também. Porque é o barco balançando, todo mundo desesperado, né? O pessoal sabendo que pode morrer afogado. Eu não estaria tão tranquilo assim, com certeza não estaria dormindo também, mas eu acredito que Jesus também estivesse lá ligadão no Espírito e todo mundo sabe qual foi o resultado disso. Ele simplesmente levantou, repreendeu os ventos e a coisa cessou. Ali foi o quê? Sozo de Deus, manifestado através dele, porque o Espírito Santo já estava sobre ele, amém? Mateus 10:22, pregação de Jesus. Escrito o seguinte, todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Bem, salvação, como a irmã falou aqui na frente, sozo, no aspecto salvação.
Salvação por quê? Por perseguição pela palavra, e isso a gente sofre até nos dias atuais, tá? Por que a gente sofre nos dias atuais? O evangelho que a gente vem trazendo para as pessoas não é que nós sejamos donos da verdade, não. A gente não é dono da verdade, a gente sabe que a palavra ela é muito mais profunda. Cada dia a gente descobre coisas novas. E, mesmo assim, nós somos perseguidos. Por quê? Porque a gente traz um evangelho genuíno. A gente ensina a ser da forma como Jesus quer que nós sejamos para a vida das pessoas. Nós ensinamos o exercício, nós ensinamos, como o Marcelo diz, a gente treina soldado para o campo de batalha. A gente ensina a não depender do pastor. O pastor é extremamente importante, mas não é só ele. Né? A gente não vai precisar, numa situação difícil de expulsar um demônio, de curar alguém, nós podemos fazer isso. Nós recebemos esse pacote todo consoso de Deus aqui para fazer o que a gente precisa ser feito no dia. Amém? Resposta de Jesus para a cura no sábado. Esse aqui eu gosto bastante. Perguntou, Marcos 3:4, e perguntou aos outros, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Por que esses caras não responderam? Ele estava falando para quem? Né? Nessa passagem aqui, Jesus está falando para os fariseus mesmo. Por que esses caras ficaram quietos? Porque eles não entenderam bolufas do que foi falado lá. Por que eles não entenderam? Porque eles estavam impregnados da lei. Nessa época, o que vigia lá era o Pentateuco, era aquilo lá que o pessoal aprendia no Velho Testamento e era seguido à risca. Não sei se vocês sabem, fazendo só um parênteses bem rápido aqui, porque eu sei que a hora passa rapidinho. Eles já estão fazendo, já estão com o projeto pronto e praticamente em quase início de obras para fazer o terceiro templo em Jerusalém. É o terceiro templo que eles vão fazer. Estão treinando os sacerdotes, eles estão ornamentando os caras todos, estão treinando os caras, os sacrifícios todos, para continuar a fazer aquilo. Nós vimos ontem aqui, quais eram os sacrifícios. Deus se alegra dos sacrifícios de animais, do que era feito na Velha Aliança? Não. Se fosse assim, ele não teria mandado Jesus para fazer um único sacrifício perpétuo, né? E que permitiu tudo isso, que franqueou tudo isso para a gente hoje, para que a gente sei quem nós somos e fazer o que a gente pode fazer em nome dele aqui. Amém? Então, aqui, nessa passagem de Lucas, especificamente, salvar alguém da morte ou deixar morrer é justamente o que? Resgate também. Tá? Eu sou aqui no sentido de resgate. Eu tirar aquela pessoa de uma situação de perigo. E Jesus fazia isso para mostrar para eles que não era a lei. Não era a lei que tinha que prevalecer. E sim o quê? Os efeitos da graça, né? O sozo que é o poder de Deus na vida dele através das pessoas, para as pessoas que estavam ao redor, para mostrarem o quê? Que não é a importância aqui, não está em fazer procedimento, em fazer rito, mas em fazer o quê? A vontade do Pai. Amém? Atos 4:2. Pedro discutindo a cura do enfermo, do homem enfermo. Está escrito lá o seguinte: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Amém? Salvação aqui, a gente vai encontrar vários aspectos também. Salvação só pode ser conseguida por meio dele. Por que é só por meio dele? Salvação aqui realmente é a salvação lá no final da nossa caminhada. Né? O pessoal às vezes fala, não, você confessou a Jesus, seu livro foi escrito no livro da vida. Sim, a salvação é através da graça do amor incondicional, mas nós precisamos executar a vontade do Pai. Ontem mesmo a gente viu aqui, quando chegaram até Jesus num determinado local lá e falaram para ele, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, eles querem falar com você. A famosa carteirada que o Marcelo falou aqui ontem. O pessoal foi lá dar uma carteirada na segurança para tentar chegar neles. O que ele disse para o pessoal? Falou, minha mãe e os meus irmãos são esses caras aqui, que estão fazendo a vontade do meu Pai. Amém? Então aqui, salvação só pode ser conseguida por meio dele, em que sentido?
Só ele trouxe a salvação e salvação é acessível para todos nós, mas as obras que ele nos, se não fosse tão importante, ele não teria dito para a gente que a gente tem que estar preparado, né? E fazer com que o sozo, isso que a gente recebe através da graça, possa manifestar nas vidas das pessoas. Então, salvação aqui é a salvação propriamente dita, tá? O segundo aspecto, não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Acesso à salvação por meio de Jesus também. Salvação pura mesmo, tá? Mateus 9, 22, cura. Aqui o sozo manifestado através da cura mesmo. Amém, obrigado. Escrito o seguinte, Jesus viu a mulher e disse, coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Aqui o sozo é manifestado através da cura, né? Eu posso falar facilmente aqui que essa mulher foi restaurada fisicamente, né? Que ela foi salva e que ela foi liberta de uma enfermidade que todos nós sabemos que, né, todos nós aqui enquanto seres humanos somos corpo, alma e espírito. Onde é que o inimigo nos ataca? É no espírito. Se a gente não estiver conectado e ligado lá o tempo inteiro, naquela linha de cima que foi mostrado ontem aqui, né, dos pilares, o inimigo vai nos atacar no espírito primeiro. E aí sim, a gente pode ter consequências físicas, né? Tanto é que a palavra fala que ele curava os enfermos, né? Curava todos os males. Todos os males, a cura na palavra não fica limitado só à cura física. A gente tem cura espiritual, a gente tem cura através de uma expulsão de demônio, simplesmente, ou geralmente problemas psicológicos também, depressão, são coisas colocadas no espírito da gente, primeiro para que depois a gente manifeste na parte física, depois a gente tem os reflexos na parte física. Então, nesse caso aqui, cura física, a gente pode falar de resgate e restauração, amém? Vamos para Marcos. Marcos 5,34. Opa, mulher com fluxo de sangue. Passagem paralela, né? A gente pode pular esse aqui. Vamos pular que ela fala a mesma coisa. Vamos para Lucas 8,48. Mulher com fluxo de sangue. Mesma coisa, vamos para baixo. Vamos pular mais um. Vamos para Marcos 6,56. Marcos 6,56. Opa, peraí. Marcos 10,52, desculpa, realmente, estava pulando aqui um. Está na página 24. Marcos 10,52. A cura do cego Bartimeu. Está escrito o seguinte, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Cura aqui é física. Né? Mas a gente também teve o quê? A gente pode falar em restauração, eu diria até salvação, porque esse cara entendeu que Jesus tinha alguma coisa diferente, né? E ele falou, opa, né? Esse cara aqui é diferenciado, então vou seguir. Então eu posso falar que esse cara ele foi curado fisicamente, foi salvo, foi liberto, porque a gente sabe que isso aqui, a enfermidade não não é só física, pode ser só física, mas na origem dela, na grande maioria das vezes, ela é espiritual. E esse cara também foi resgatado. Amém? Vamos para Lucas 18,42. Mesma coisa, cego Bartimeu. Jesus disse, vai, tua fé te salvou. Vamos para Marcos 6,56. Marcos 6,56, a multidão curada. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogaram-lhe que deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Amém? Ou seja, aqui, cura dos mais diversos males. Se todo mundo tocava no vestido desse cara, imagina quantas pessoas recebiam as curas delas. Sejam problemas espirituais, como a gente falou aqui, psicossomáticos, né, físicos, a gente viu, tem casos em que
Ele não sabia nem quem tinha tocado nele. Aqui provavelmente, porque por falar em multidão, tenho certeza que Jesus não tinha condição de ver todo mundo que estava lá, né, fisicamente, mas espiritualmente ele percebia que dele saía a virtude e essas pessoas eram curadas. Por quê? Sozo. Simplesmente isso. Sozo na vida de Jesus através de quem? Do Espírito Santo. Amém? Vamos para Lucas 17 e 19. A lepra curada. Disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui, mais uma vez, salvação. Salvação o quê? Salvação na parte de cura física, esse cara era leproso. Sozo se manifesta aqui através da libertação dessa enfermidade, restauração física, espiritual e resgate para o reino da mesma forma. Amém? Outra coisa, endemoniado gadareno, mas também é bem interessante, Lucas 8, 36 e 50. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e serás salvo. Tá? No versículo de cima, no 36, a salvação aqui se deu da seguinte maneira, de libertação. O sozo se manifesta na salvação aqui através da libertação. A gente sabe, gente endemoniada na verdade, são pessoas que são cativas desses espíritos, né? Elas acabam entrando numa prisão em que elas têm várias dificuldades. Eu tive uma experiência com a minha irmã, pra vocês terem uma ideia, foi dentro de casa isso. E falo para vocês que foi um dos primeiros demônios da minha vida que eu expulsei. E por ironia do destino, se a gente não, né, se esse seria o correto, a minha irmã manifestou na minha frente um dia na casa da minha mãe e eu estava sozinho, não dava para ligar para o pastor, não tinha condição de ligar para o pastor, eu estava com o telefone sem bateria, enfim, eu tive que manifestar o sozo na vida da minha irmã. De que forma? Expulsão. Minha irmã manifestou de uma forma que o demônio simplesmente dizia para mim, olha, eu vou acabar com a vida dela. Estou aqui, mas eu vou destruir a vida dela. Eu vou destruir a vida dela e com isso eu vou acabar com a de vocês também. Olha para vocês verem como o bicho é esperto, como ele é inteligente. Como a gente está ligado o tempo inteiro, né, a gente procura estar em conexão constante com Deus, o que acontece? No dia a dia, as falhas vão sendo diminuídas, não que a gente não erre no dia a dia, a gente vai errar. Isso é humano, né? Nós somos uma natureza humana nossa também. Mas, quando ele não consegue, vocês vão sentir isso, talvez alguns já tenham até experimentado na vida de vocês, ele vai começar a usar as pessoas ao redor de vocês para tentar afrontá-los. Tá? Tá escrito aqui, aquele que permanecer até o fim será salvo. Tá? E a afronta, às vezes, vem de dentro de casa. Seja numa conversa, às vezes, com um parente, você está falando, às vezes, de Jesus, tenta falar de Jesus para a vida dele, ele não recebe muito bem. A minha irmã frequentava a igreja, entre aspas, né, as quatro paredes aqui, porque ela frequentava a igreja das quatro paredes. Infelizmente, essa é uma das falhas. Ela não acessou, efetivamente, ela não teve ainda o acesso aos efeitos da graça, porque ela não entendeu qual é o propósito real de Jesus para as nossas vidas e como é que Deus se manifesta através das nossas vidas. Tá? Então, para resumir a história, o que aconteceu? Entrei à noite na casa da minha mãe um dia à noite, minha mãe no sofá e a minha irmã chorando no quarto. Eu entrei no quarto, minha irmã de costas para mim, deitada e olhando para a parede, não olhava no meu rosto. Acho que uma semana depois do anterior, do seminário que a gente tinha feito. Então, meu amigo, a gente estava tinindo, né? Estava com o armamento ali em dia, carregado até a boca. Estava com a pistola carregada até a tampa. Conclusão, ela não falava comigo, ela simplesmente chorava. E ela falou, não sei o que. Eu fui chegando perto, eu senti que tinha coisa errada no quarto. Pra vocês terem uma ideia, no portão, nesse dia, quando eu entrei no portão, eu pus a mão no portão, eu já comecei a sentir coisa estranha. Antes mesmo de eu saber o que estava acontecendo dentro da casa. Então, assim, pisei, vi minha mãe na sala sozinha e vi ela no quarto. E ela chorando, me chamando, vem cá, Alexandre, vem cá. Ou seja, o bicho já estava se preparando para tentar me afrontar lá. Eu entrei no quarto,
ela virada para a parede, né, deitada e virada para a parede de costas para mim, e falando, eu tô querendo me matar, não sei o que, blá blá blá. Eu falei, você tá querendo se matar? Tá bom. Fui chegando perto, eu não tive tempo de pôr a mão na cabeça dela para orar. Ela manifestou antes de eu chegar perto. Ela começou a manifestar, ela virava e falava, eu vou matar ela e vou destruir todos vocês, toda a família de vocês. Por que o diabo fez isso? Depois, pensando um pouquinho mais, logicamente a gente sabe, a essência dele aqui, vocês vão receber daqui a pouco um ensinamento da essência dele. A gente sabe, todo mundo sabe que está escrito, ele veio para matar, roubar e destruir. Nesse caso aqui, o sozo dele, entre aspas, porque não tem sozo nenhum, mas o caso dele, a missão dele aqui era matar. Matar a minha irmã e depois tentar desestruturar a família através desse tipo de coisa. Para tentar, talvez, levar a gente a ficar descrente na palavra, né? Abalar a gente na nossa fé. Mas como é que pode um negócio desse? Dentro da minha casa acontece esse tipo de coisa, ela se mata, cadê Deus nessa história? Entendeu? Então, saibam que o diabo conhece a palavra melhor do que muitos crentes, aliás, eu diria até que muita gente, às vezes até melhor que a gente, só que tem uma frase que eu ouvia de uma missionária quando eu frequentava lá, o ministério dela, que ela dizia que o diabo, ele sabe a palavra, né? Ele estremece, mas não obedece. Ou seja, ele é desobediente por natureza também. Né? Até porque, se não fosse assim, ele não estaria onde ele está hoje. Amém? Então, resumindo, cheguei perto, pus a mão na cabeça dela, expulsei o demônio, mandei calar a boca, porque eu não queria conversa, não tenho que ficar dando, né, conversa para ele. Se eu fosse fazer igual o pessoal da Universal, ia ficar meia hora. Ia durar muito tempo, eu falei, não vou fazer isso. Eu não sou repórter, né, sou advogado, minha profissão não é essa. Simplesmente ordenei que saísse. O diabo saiu dela, ela apagou por 2 minutos. Depois disso ela levantou, ela não sabia o que tinha acontecido. Falar a verdade para vocês, até hoje eu não tive coragem de contar para ela o que aconteceu. E eu achei melhor, o Espírito me tocou para não dizer o que havia acontecido, porque até então ela também, coitada, talvez não soubesse do que está acontecendo. Por que isso aconteceu na vida dela? Ela deu brecha. Né? A gente ainda existem algumas dificuldades de lidar com ela. Minha irmã tem um histórico muito complicado. Embora tenha recebido a palavra, ela ainda não entendeu, né? Ela ainda não sabe usar da plenitude de que Deus deu para ela através do Espírito Santo, usar o armamento espiritual. Eu ensinei ela algumas coisas, mas infelizmente ela tem muita resistência em alguns aspectos, né? E a gente para poder entender, a gente tem que descer alguns degraus às vezes, a gente tem que desconstruir, como a gente vem fazendo com vocês aqui. Tem que estar com o coração aberto para que a gente possa entender tudo isso e nos conectar da forma mais adequada possível e, quando usar a palavra, usar da forma correta, para as finalidades corretas, de acordo com o que o Espírito tem, porque está lá escrito, né? O Espírito que opera é um só, embora a gente tenha a diversidade dos efeitos da graça. Tá bom, gente? Todo mundo já está ensinado, ninguém vai falar mais em diversidade de dons aqui, tá bem? Vamos voltar lá. Lucas 8, 36, 50, a gente acabou de ler, né? Vamos para baixo. João, capítulo 11, versículos 12 e 13. Lázaro ressuscitado. Esse aqui é bom também. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Enfim, todo mundo conhece a história de Lázaro aqui, né? Jesus simplesmente, eu acho que até, vou arriscar aqui uma coisinha, depois eu posso até apanhar dos pastores ali, mas eu acho que o primeiro cara a ressuscitar aqui foi Lázaro, né? Não foi Jesus. Jesus não foi o primeiro a ser ressuscitado. Até porque, né, Lázaro foi o primeiro que ele tirou, restaurou, recuperou dos mortos. Aqui a gente pode falar do sozo da seguinte forma: teve salvação, né? Porque Lázaro também entendeu depois o propósito de Jesus, né? Viveu mais um tempo, depois morreu novamente, normal, natural, isso é para todos nós, a gente também, todos nós vamos chegar lá um dia. Espero que todos tenham, né, consciência plena, possam exercer, cumprir o que ele deixou de missão para a gente aqui, a ponto de chegar lá e falar, opa, isso aqui eu conheço, vai para lá. Para que o cara não entre naquela palavra que diz, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Amém? E, principalmente, resgate da morte, né? Restauração para a vida.
Todos esses aspectos do sozo aqui a gente consegue enxergar nesse versículo. Vamos para o próximo, Atos capítulo 4, versículo 9. Homem enfermo na porta do templo de Formosa. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Gente, Jesus traz algum malefício para alguém? Vocês viram em algum momento na Bíblia que ele fez algum malefício? Então, é benefício, só benefício, né? E o modo como foi curado, a menção aqui é o modo como foi curado, a cura é física, da mesma forma, e provavelmente, porque houve essa cura, esse homem também recebeu no pacote a restauração da parte física dele, da parte espiritual, e tenho certeza, provavelmente foi resgatado também para o reino. Amém? Enfim, se vocês observarem, se vocês prestarem atenção no que foi falado aqui, se vocês levarem para vocês de coração aberto e começarem a fazer o que a gente ensina, e o que a gente ensina, tenho certeza, é a palavra do Senhor na sua essência, saibam que o sozo vai manifestar na vida de vocês. Já se manifestou. O primeiro aspecto dele, a salvação, já se manifestou. Só que, para os demais acontecerem, cabe a vocês, é a parte de vocês. Enquanto tiverem confiança, transfiram a palavra fé quando vocês lerem na Bíblia para confiança, que é muito mais forte do que simplesmente fé. E não tenham dúvidas, e quando vocês tiverem um enfermo na frente de vocês, quando vocês tiverem alguém manifestando um demônio, quando alguém chegar até vocês com um problema, seja financeiro, não interessa o tipo de problema. A gente já orou por pessoas em vigílias. Até o Marcelo, como que era o nome do ministério lá que a gente foi em São Caetano aquela vez, na madrugada lá? Sinal de Deus. Sinal de Deus. Gente, um templo com 2.000 pessoas. A gente estava em 12 ou 15 pessoas para orar por, sei lá quantas pessoas tinham em cada uma das filas. Ali a gente viu o sozo de Deus acontecendo. Tá? Não é porque a gente não, porque isso é acessível para todos vocês. Tá? Todos vocês podem manifestar o sozo na vida dos outros. Mas naquele dia eu pude aumentar ainda mais a experiência, a confiança, porque cada vez que a gente faz, o que o Marcelo fala, que quanto mais a gente faz para os outros, mais a gente recebe. O que a gente recebe em retribuição a isso? Primeiro, reconhecimento, né? Galardão. Galardão é a medalhinha lá em cima, né? E 2, saber que quando a gente abre a boca as coisas acontecem. Não é porque nós fazemos acontecer, é porque Jesus opera através das nossas vidas, porque nós não somos ninguém, está tudo sobre ele. Então, o que nós temos que fazer é executar as obras que ele deixou para nós, e mais do que isso, agirmos e sermos, não só sabermos o que é, mas sermos e agirmos de forma que todos vejam que nós somos o Evangelho.